Salve, salve meu povo, bom dia a todos. Meu nome é Nivaldo, sou aqui do Investa Capital. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Investa Capital. Vamos falar do análise e fechamento de sexta-feira. Sexta-feira, né? Dia 20. Sexta-feira, dia 17, né? Sexta-feira, 17 de 10 de 2025. Então são os quatro papéis, são 6 papéis e o índice WZ25. Falando então do índice, né? Primeiramente vamos já direto para Petrobras. Então Petro 4, Petro 4, Petro 4, situação de Petro 4, Petro 4. Alta de 0,95, né? Conforme nós previmos, uma região dura aí de queda de braço. Então ela veio nas mínimas. Então para hoje vamos colocar aqui a situação de Petro dessa forma, né? Para hoje a gente tem aqui um movimento ainda curto, né? Não acredito que já venha passar aqui, então teria um movimento curto, uma briga aqui dentro aqui dessa região, né? Então, um candle pequeno aqui, eu coloco o Petro indeciso, não acredito que nem vai para baixo para romper o fundo e nem para cima, né? Vai ficar aqui digerindo que essa região como tentativa de segurar aqui na região. Petro para hoje neutro, né? Primeiramente o fechamento. O fechamento aí está nas mínimas, né, da tentativa de romper e quebrar a estrutura, mas nesse momento acredito que já ainda não vai. Então vou colocar aqui primeiro o fechamento foi de 29,73, esse é o fechamento, foi alta de 0,95. Para hoje também novo uma queda aí, uma disputa, né, 30,03 e 29,44. Vou colocar aqui mais ou menos 1%. Então aí uma briga aí nesses fundos ainda para não passar de imediato. Mais um dia lateral aí curtinho, brigando nessa região, tá? Neutro, Petro neutro, certo? Vamos para o EG3, então Petro neutro. Depois de Petro, estou colocando aqui o EG3. O EG é situação, sim, Petro 3. Agora o EG3. Situação de WEG nesse momento, um fechamento, uma alta de 4,48, né? Então foi mais 4,48 e uma alta fortíssima, né? R$40,15. R$40,15, né? Ok, foi um movimento bonito. A situação de WEG nesse momento, se parar para analisar, assim, tocou aqui nessa região aqui, nesse suporte. Vou fazer aqui a análise para o WEG nesse caso, certo? Então para o WEG. Então para o WEG, a região onde ele tocou aqui, passando alguma coisa aqui, né? Uma queda, uma disputa aqui nessa região, né? Então para o WEG vou acreditar aqui nessa região aqui, tá? Meio que um teste aqui na região onde passou, ou a probabilidade de seguir por aqui. Então para o EG hoje eu vou colocar aqui uma região, né, que possa fazer aí a mini lateralidade, um teste do rompimento, né? Então vai dar aí mais ou menos 1,60 para ambos os lados, 40,78, né? 40,78. Então para o EG a movimentação aí mais neutra nessa briga aqui, então vai ficar o EG. O movimento fez um movimento forte para cima, né? Fez um movimento forte para cima, certo? Nesse caso o papel tá bonito, né? Tá bonito, tá rompendo aqui as médias. Nesse caso vou colocar aqui um pouco mais para cima, tá? O papel está bonito, então 2,55, 2,50 maior probabilidade nesse caso para cima. E vou ajustar aqui nessa região, um pequeno teste de rompimento caso não rompa, né? Então vai dar aí mais ou menos o EG 1,18 se for para baixo, certo? Seria menos 1,18, seria aí no 39,66. Para cima eu ponho 41,16, seria a continuidade, seria mais 2,50. Portanto, o EG está colocando que ainda é maior possibilidade de alta. Então EG para alta. Isso, o EG para alta.
Vou anotar aqui. Sim, vou anotar aqui. Então, 1,16 para baixo seria 1,18 e para cima 2,50. Então, maior probabilidade de alta, o ego. Ok. Vamos então para Vale. Vale 3, situação de Vale 3. Vale 3, situação de Vale 3. Situação de Vale 3, certo? Vale. A situação de Vale 3. Vale 3, eu tenho queda de 0,28, né? Então foi menos 0,28, fechou aí em R$ 60,13, né? A gente falou na possibilidade de testar isso aqui, né? Então a gente colocou para Vale movimentos curtos, né? Aqui para Vale era movimentos curtos, né? Seria pouco nos dois lados, né? Isso, então o fechamento está em 63. 63 está aqui, ó. Tá aqui. Caiu mais um pouco, aí recolheu, deixando aqui na parte de cima. O papel ainda está bonito, a queda foi 0,28. Nesse momento aqui, a projeção para cima ainda está no teste de topo, 0,63 para baixo e um pouco mais para cima. O papel está bonito. Eu vou colocar aí a possibilidade, né, de baixo para cima. Fez essa defesa aqui, um movimento aí de 0,5% defendendo a vela. Vou acreditar no teste de topo. Então vale maior probabilidade de alta. Vou deixar aqui 60,87, certo? 60,87 seria aí 1,24 de alta. E se for para baixo, 59,13. Isso, 59,13. Se for para baixo, 59,13, 59,73, né? 59,73. Seria daqui para aqui 0,68, não menos 0,68. Então para Vale, maior probabilidade de alta. Ambev, situação de Ambev 3. Ambev 3, 1,81 de alta, né? Então Ambev está mais para alta, isso. 1,81 de alta. O papel vem, no caso, para testar aqui a região, né, essa região forte, colocou esse candle de alta aqui, né, na estrutura que nós temos aqui da Ambev. Tá pequeno o gráfico, maior que na estrutura da Ambev, na escadinha aí que tinha feito, né, como é que ficou. Tá indo para testar aqui, né? Daqui para cá são 9%, né? Daqui para cá já tem aí 5,65, né? Tá olhando para cima, há possibilidade de testar aqui essa máxima aqui. Vamos ver quanto que daria isso, né? Quanto que daria tudo isso aqui. 1 mais 1,80 mais 1,80. Aqui a gente tem aqui uma indecisão aqui nessa linha aqui, né? Então 1,29 se for para cima. Se não for para cima, ficaria por aqui. A região aí ela pode buscar os 50% voltando do FIBO, né? 50% do FIBO seria 50% do FIBO voltando, né? Então vou colocar aqui então melhor aqui uma probabilidade para Ambev, um neutro para ambos os lados. Esse papel sempre fez escadinha para baixo, né? Fez aqui, voltou aqui, tentou aqui para cima e aí rompeu para baixo, né? Para Ambev nesse momento o papel tá bonito, aqui precisa romper essa estrutura aqui, né? Essa estrutura aqui. Vou colocar aqui nesse momento mesma estrutura para ambos os, deixa eu ver, para cima tá dando aqui 1,37, para baixo, se for para testar isso aqui, 1,31. Vou colocar maior probabilidade para cima, né? Seria aí um 0,84 para baixo, se for cair, né? Menos 0,84 e para cima mais 1,29, né? Mais 1,29 seria aí R$12,55. 12,55 e para baixo 12,27. O fechamento de ontem foi alta de 1,81, então o fechamento foi 12,37, né? O fechamento foi 12,37. Foi mais 1,81. Ok.
Então o Ambev está para cima. Bradesco BBDC 4. Banco do Bradesco. Alta de 0,68, né? Então mais 0,68. O fechamento foi em 17,68, certo? 17,68. O papel tá olhando para cima, né? Olhando para cima, para as regiões de máxima, né? Se colocar aqui um toque lá na máxima daria aí 1,24. Então Bradesco mais 1,24 para cima. Na região que ele chega, ele pode bater e tentar segurar aqui, né? Então Bradesco eu vou ficar mais na defensiva, né? Vou colocar o 1 para 1 aqui, ficando... Não, pera lá. Se para cima é 1,33, eu vou colocar ainda... O Bradesco está bonito, ele está tentando romper a máxima. Vou colocar aqui 0,73 se for para baixo, menos 0,73. Então eu tenho aqui então 17,55 se for recuar um pouco. Mesmo assim não perde a beleza do papel, né, que está mais bonito para alta. E 17,93 se for aí para alta. Então o Bradesco está bonito, está mais para alta. Itaú. Itaú 4. Banco Itaú. Alta de 0,35. Então o fechamento ficou em 37,49. 37,49 foi uma alta de 0,35. Alta de 0,35. Certo. Ainda está aqui naquela mesma, conforme eu informei que teria mais um candle aqui de lado. E foi, né? Ele caiu bastante e reagiu fechando aqui no 17,49. Está aqui na parte de cima, né? Então ele fez essa movimentação toda de baixo para cima, né? De reação, né? Foi um 1,23 de alta aqui, né? Quer dizer, ele estava caindo muito. E aí fez essa reação de baixo para cima, né? Certo. Está aproximando aqui das médias. Ainda eu continuo ainda na defensiva aqui com referente aqui ao Banco Itaú, né? Não dá para esperar muito, não. Eu levantaria um pouquinho mais aí a projeção para cima, certo? Daria 0,95. E aí colocava algo mais aqui para cima, mas mantendo o papel aí, como diz no banho-maria, né? Na defesa, que não tem muita coisa aqui. Ele está com dificuldade tanto de ir para cima como para baixo, né? Então vou colocar que ele possa aí, quem sabe, aproximar das médias se for para puxar um pouquinho para cima, ou ficar por aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui para ambos os lados 1% e colocar o neutro, para esse ficar nos dois lados do índice. Então o que vai ficar como neutro, isso, neutro. Vai ficar então 30 na margem de cima, eu coloco 37,89. Seria mais 1% para chegar nesse patamar. E menos 1% daria aqui no 37,16. Então, nesse momento, vou deixar aqui neutro. 1% para ambos os lados como neutro. Isso, neutro. Ok? Então, chegamos aqui então nesse patamar. Nesse caso, eu faço então o cálculo para ver quanto que a gente tem para precificar no índice, né? Colocando a situação dos papéis. Então, o índice, nesse caso, eu vou estar precificando para o índice, então, a situação dos papéis que eu fiz aqui. Então, para o índice, né? Para quanto a gente pode estar precificando de acordo com os papéis que a gente analisou agora, né? Ó, para cima, o que nós temos para cima? Vale, Ambev, Bradesco, são 3 papéis, e o EG 4. Daria aí 17 vezes 4, 68. 0,68 para cima, né? 0,68. Para baixo não tem nenhum, né? Neutro eu teria 2 papéis, Petrobras e Itaú, então neutro daria aí, então, neutro. O neutro coloca para os dois lados, né? Então são 2 papéis neutros, ficaria então mais um para alta e mais um para baixo. Seria os 2 neutros, juntando os dois,
50% para cada lado. Então eu teria, então, nesse caso, colocando aqui no índice, mais 0,17 para cima. E também na parte de baixo, menos 0,17. Eu tenho, então, agora mais de 20% de erro, né? 20% de erro daria, então, calcular aqui. Então, 0,17 mais 20% de erro. Então, para baixo, então a queda seria, aí a gente está colocando, se for vir para baixo é 0,20, menos 0,20 para baixo. Para cima eu coloco, então, o cálculo todo, eu tenho, então, 0,68 mais 17, então dá 0,85 mais 20%. 1% de alta, 1,02 de alta, né? Então 1,02 de alta. Ok. Então vamos calcular no índice, então, esse cálculo aqui. Então, para a alta, o fechamento dele está aqui, o fechamento do índice. O índice fechou em 146,450. 146,450. Uma alta aí de 0,99. Para cima, a margem de cima está aqui, ó, o fechamento de 146,450, né? 146,450. Tá aqui o fechamento. Aqui, ó, 450, 146,450. Isso. Perfeito. Tá aqui. 5 pontos para baixo, né? Eu peguei. Então, se eu colocar aqui 1,02, tá aqui, ó. Isso. 1,02. Perfeito. 0,1. Ok. Perfeito. R$146,450, né? 146,450. 147,950, né? No ponto 2. 147,950. Ok, tá aqui. Então, 147,950. Vou pôr aqui. 147,950. Esse aqui é o alvo para cima, né? O alvo sadio, né? Sim, o alvo sadio para cima. E para baixo, vou colocar aqui o ponto zero aqui, copiar um aqui, ponto zero aqui, no 146,450, que é o fechamento, é 146,450. E para baixo, quase nada, né? O 0,20, né? Que a gente falou aqui, que é no 146,170. 146,170. Pronto. Então tá aí o estudo, né? O estudo é na questão aí do estudo. Eu vou colocar um textinho aqui, tá? Isso. Textinho aqui do 0,20, né? Isso. Menos 0,20. Ok. É isso aí. Um textinho aqui no 0 a 0 aqui e também, né, no 0,0. Isso. Perfeito. Para fechar um textinho lá em cima no 1,02, né? Isso. Textinho aqui no 1,02. Perfeito. Aqui é mais 1,02. Perfeito. Fechou. É isso aí. Perfeito. Tá aí, então, as regiões, nesse caso, ficar atento aí nas extremidades, se for comprar, se for vender. O movimento sadio mesmo, que a gente possa confiar na compra, na venda, tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro. Seria um movimento aí, uma variação de 1.804 pontos, da mínima à máxima, né? Então, poderia dizer que 50% desse movimento estaria em 900 pontos, estaria por aqui, isso.
aqui na região do 147,075, é da nossa estimativa aí de 50% de tudo, né? Isso. 50% daquilo que a gente acredita que será o movimento de hoje, né? Seria aqui, né? Trazendo esse cálculo, 900 pontos, né? Estaria aqui nessa região aqui, né? Então, 900 pontos no 147,075, né? 147,075. Isso aí é a estimativa, analisando o fechamento de ontem, trazendo esses números para hoje, né? Para hoje, né? Isso, trazendo esses números para hoje, né? Para o dia de hoje. ,50% da estimativa, perfeito. Tá aí. Tá aí 50% da estimativa. Então o estudo é esse, tá? Então maior probabilidade do índice hoje é alta, né? Maior probabilidade de alta aí, de até 1,02. E aí é só trabalhar em cima disso. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um like, ajude o nosso canal a crescer. Sou Nivaldo Barbosa, investidor aí no nosso canal Investa Capital. Grande abraço a todos, fique com Deus, valeu, tchau, tchau.